Olá, minha gente! Bom dia, boa tarde e boa noite. Meu nome é Débora Amaral e hoje nós vamos falar sobre as invasões no território alagoano. Quando a gente fala aí sobre as invasões no território alagoano, é fundamental fazer referência ao Tratado de Tordesilhas. Porque esse tratado, ele vai dividir o Novo Mundo, ou esse mundo recém-descoberto, entre Portugal e Espanha. Então, os outros países que demoraram ali a erguer seus estados nacionais, como Inglaterra, França, Holanda, vão começar a questionar esse tratado. Desses países, dois vão ser importantes para a história de Alagoas, que é França e Holanda. A França, ela invade o Brasil pela primeira vez ali, antes mesmo da efetiva colonização, que é naquele período pré-colonial, entre a invasão portuguesa e a divisão em capitanias. Então, nesse período, a França ela vai enviar corsários, que são uma espécie aí de piratas oficiais, para que eles extraiam pau-brasil. Quando é depois, a França ela se encaixa em um contexto de reforma protestante, então o número de calvinistas no país vai crescer, mas o Estado ele continua sendo católico. Então a França, observando tanto essa questão do pau-brasil quanto essa questão aí da liberdade religiosa, ela vai vir e vai se estabelecer no território brasileiro por volta de 1555, que é quando ela vai fundar ali a França Antártica, mais ao sul, e a França Equinocial, que vai dar origem a São Luís do Maranhão. Mas pasmem, nesse mesmo período de 1555, existem registros de que os franceses estiveram nas Alagoas do Sul. Eles desceram do navio em busca também desse pau-brasil. E aí, mais pra frente, quando a gente vai olhar o tratado descritivo, lá para 1587, é observado que existem 3 portos aqui em Alagoas que são ou que foram fundados aí pelos franceses, que é o Porto Velho Francês, próximo ao Rio São Miguel, o Porto Novo Francês, que é próximo ao Rio Jequiá, e o Porto Francês, que é próximo ao Rio Coruripe, que é inclusive o nome da praia até hoje, que é a Praia do Francês. Inclusive, quando acabar a quarentena, quem quiser me encontrar, fica a dica de onde estarei. E aí, a gente vê a influência francesa no nosso território até hoje. Mas além disso, ainda existe uma curiosidade aí. Os franceses, eles diziam para os índios que se eles colonizassem o território, eles não iam escravizá-los. Então eles se associaram aos tupinambás, que são, ou que é aí o tronco dos caetés daqui de Alagoas. Passou aí, a invasão francesa não durou muito tempo porque eles brigavam muito aí com essa questão de calvinismo e catolicismo e eles foram rapidamente aí expulsos do território. A ocupação não durou tantos anos assim. Já a ocupação holandesa, a gente precisa lembrar aí da questão da União Ibérica. A União Ibérica foi o processo que a Espanha, ela tomou de certo modo Portugal. Eles ficaram governando juntos entre 1580 e 1640. E aí, nesse período, a Holanda ela vai tentar negociar com Portugal e ela não vai conseguir. Então ela vai criar a Companhia das Índias Ocidentais e vai invadir o Brasil aí pela primeira vez em 1624, lá em Salvador. Isso daí vai durar em média 5 dias, ela não consegue se fixar no território e ela é expulsa. E aí, quando é em 1630, ela volta para o território brasileiro e ela consegue ficar ali em Pernambuco. E aí, quando é mais ou menos em 1631, ela chega em Alagoas. Então ela chega ali por Maragogi. Mas o importante mesmo é a gente lembrar que um ano depois, em 1632, a Holanda ela começa a invadir Porto Calvo. E aí entra na história uma figura muito importante que se arretou com os portugueses, que é a figura de Calabar. Calabar, ele nasce em Porto Calvo, ali em 1609. Ele vai ser ali criado pelos jesuítas. E ele vai ser dono ali... As crianças gritando sempre quando eu vou gravar vídeo. E ele vai ser dono ali de 3 engenhos, o que é uma fortuna muito considerável. E aí, Calabar, ele conhecia também o litoral como ninguém. Então ele vai ajudar os holandeses a entrarem em Porto Calvo. O que acontece? Os holandeses eles trouxeram muita destruição no território alagoano, porque eles começaram
a queimar as plantações de cana-de-açúcar e a roubar sacas de açúcar. Então, mais ou menos ali um ano depois, eles vão de Porto Calvo Eles vão de Porto Calvo para Porto de Pedras, onde eles vão roubar aí 150 sacas de açúcar. E depois eles vão para Santa Luzia do Norte, mas quando eles chegam em Santa Luzia, eles não conseguem invadir e nem destruir, porque eles vão encontrar resistência na figura de Antônio. E aí, eles, nesse período aí, entre 1632, que foi quando Calabar entrou na história, até essa resistência em Santa Luzia, eles só vinham para o território alagoano para saquear mesmo e para observar, para reconhecer o território. Mas quando chega aí em 1635, eles resolvem fazer uma fixação no território. Então eles vão tentar ali ficar próximo mais uma vez a Porto Calvo. Se você não assistiu o meu outro vídeo, vai assistir, porque eu falei que um dos focos de povoamento foi Porto Calvo, porque surge ali os primeiros engenhos. Então tem o engenho ali da família do Cristóvão Lins. E aí nesse período também já tinha a família Pimentel, a família também aí Muniz Falcão. Então os holandeses eles vão se estabelecer por ali mesmo. Entra na história também agora uma figura importante, que é a figura de Matias de Albuquerque. E ele estava a serviço ali dos portugueses e espanhóis. E aí ele chega ali aos arredores de Porto Calvo com 8.000 homens para combater contra os holandeses, incluindo aí o Calabar. E aí eles estavam por volta aí de 350 homens. Então essa tropa luso-espanhola, ela vai conseguir pegar os holandeses. E nisso vai pegar também o Calabar. E o Calabar ele vai ser enforcado e vai ser morto. E aí uma comparação a ser feita é que essa morte de Calabar foi muito parecida também com a morte de outras pessoas, como Tiradentes. E isso demonstra aí que o Estado, ele quando ele mata aí alguém assim, também é para demonstrar aí um poder, é para que você tenha medo e não cometa o mesmo erro, de certo modo. E isso aí é uma relação importante a se refletir, mas eu vou deixar para o pessoal do povo de humanas aí com um chanchão essa discussão, para falar aí de Foucault, né? Enfim, voltando aqui à questão de Calabar, quando chega ali no período da ditadura ainda, de 1973, o Chico Buarque, junto com o Rio Guerra, vão fazer ali uma peça, e a peça é justamente essa comparação de trair o meu país em busca aí de uma liberdade. Então é importante, é um aspecto interessante. Voltando aqui para a questão agora da Holanda no território. Essa tropa de 8.000 homens, ela vai conseguir combater e vencer esses 350, e aí os holandeses eles começam de certo modo a fugir. Então eles vão fugir ali para Paripoeira, e aí esse coronel Matias de Albuquerque vai continuar perseguindo eles, depois eles vão fugir ali para Porto de Pedras, e quando eles chegam em Porto de Pedras, surge um combate aí que ficou conhecido como o combate aí de Mata Redonda, que deu origem posteriormente aí ao engenho de Mata Redonda. E aí nesse período, a economia alagoana, ela sofreu demais, porque os holandeses, além de roubarem as sacas de açúcar e de queimarem ali as plantações, começaram a perturbar muito. A presença deles perturbou muito. Então, as famílias ali, donas de engenho, resistiram e tentaram resistir ao máximo, mas a economia aqui de Alagoas ela foi muito prejudicada, pois não se produzia mais a mesma quantidade de antes. E demorou muito para que se restabelecesse. Até hoje não se restabeleceu, né? Mas, enfim. E aí, os holandeses eles vão ser expulsos do território, oficialmente aí em 1654, onde existe uma tentativa de reerguer a economia, mas aí começam as lutas contra os quilombos, inclusive um dos governadores de Pernambuco falou que os quilombos descendo dos mocambos fazem o mesmo medo ou a mesma espécie de invasão do que os holandeses. Então começa aí a travar essa luta e a economia não consegue se reerguer também, porque lembrando que os holandeses quando voltam para a Holanda são expulsos, eles pegam as nossas técnicas de cultivo e vão plantar lá porque eles também têm terras férteis lá. E é assim que a gente fala, ou assim que a gente conclui a questão das invasões no território alagoano. Espero que vocês tenham entendido aí, que vocês tenham gostado. E agora eu vou dar uma de blogueira. Vou pedir para que você curta esse vídeo, se inscreva no canal
e compartilhe isso com seus amigos. É isso, fiquem bem!